Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, então, sobre porcentagem. Bom, começando pelo seu significado. Porcentagem ou percentagem indica uma taxa ou proporção calculada em relação sempre ao número 100. Por isso que nós falamos em porcentagem. Bom, lembrando que porcentagem ou percentagem, as duas maneiras, as duas formas estão corretas. Porém, percentagem é mais comum no português de Portugal, enquanto porcentagem é mais usada no Brasil. A origem da palavra vem do latim percento, que significa literalmente por cento ou por cada centena. As aplicações à porcentagem. Porcentagem é uma medida matemática que ajuda a comparar grandezas e determinar descontos, acréscimos de valores, quantidades, valores de uma comissão, juros e assim por diante. Quem de nós nunca ouviu falar em algumas frases? Por exemplo, a loja tal fará desconto de 30% a 70% durante o final de semana. Ou o preço da cesta básica aumentou 15% em relação ao ano passado. A inflação do ano passado ficou em 35%. Ou, neste ano, os lucros das empresas aumentaram 15% em relação ao ano anterior. E lembrando também que expressões como 7%, 16%, 125%, entre outras, elas são chamadas de taxas percentuais. Então, sempre que aparecer o símbolo do porcento, nós estamos falando em uma taxa percentual. A porcentagem, ela indica uma comparação de uma parte com o todo. Por exemplo, quando eu considero todo esse desenho, eu estou falando em 100%. Percebam que esse meu desenho, ele foi dividido em 8 partes. Então, o total de partes é 8, o que equivale a 100%. E se eu pegar uma partezinha desse meu desenho, eu estou pegando 1/8, quer dizer, de 8 partes, que é o meu 100%, eu estou pegando uma parte. Neste outro desenho, nós vemos mais claramente 40%, 10%, 20% e 30%. Somando todos estes valores, nós temos o 100%. Quando eu considero, então, o todo, o meu todo equivale a 100%. O símbolo da porcentagem, então, ele indica que nós estamos trabalhando com uma porcentagem. Um valor em porcentagem, ele pode ser expresso de outras maneiras. Ele pode ser expresso também da forma de uma fração centesimal, quer dizer que o denominador é 100, ou como um número decimal. Lembrando que o número decimal é aquele número escrito com a vírgula. Por exemplo, 40%. Como que eu transformo em uma fração centesimal? Super fácil. O 40%, ele ficará na fração, no numerador, que é a parte de cima da fração, e o 100 na parte de baixo, que é chamado de denominador. Então, 40%, que é uma taxa percentual, eu transformei em uma fração centesimal. E eu também posso transformar em um número decimal, de uma maneira bem simples. O 40 sobre 100, ou seja, 40 centésimos, que é a fração centesimal,
Como que eu posso escrever na forma de um número decimal? De uma maneira bem simples. Eu escrevo 40, lembrando que o 40, a vírgula dele está aqui no final. Como eu vou dividir por 100, que são 2 zeros, a vírgula caminha, então, 2 casas. 1, 2. Então, aqui que vai ficar a vírgula. E como eu não tenho mais número, acrescento 0. Então, ficou 0,40 ou 0,4, que é a mesma coisa. Lembrem que o zero, depois da vírgula, ele não tem valor. Outro exemplo, 12,5%. Para escrever na forma de fração centesimal, qual é o número que eu escrevo no numerador, que é a parte de cima? O 12,5 e o 100 no denominador. E de que maneira que eu posso escrever agora na forma de um número decimal? A vírgula está aqui no 2. Como eu vou dividir por 100, a vírgula caminha 2 casas. 1, 2. Fica aqui a vírgula. Como eu não tenho outro número, acrescento o 0. 0,125. 140%. Na fração centesimal, o 140 fica no numerador e o 100 no denominador, transformando em um número decimal. A vírgula fica no final do número quando ela não aparece. Como eu vou dividir por 100, a vírgula caminha 2 casas. Caminhou 1, caminhou 2. Então, a vírgula fica aqui, ó, no 1,40 ou 1,4. As duas maneiras é correto. Então, lembrando, quando eu tenho o número e o símbolo da porcentagem, eu estou falando em uma taxa percentual. Posso escrever a taxa percentual na forma de uma fração centesimal. De que maneira? O número que eu tenho junto com o símbolo do porcento, eu escrevo na parte de cima da fração, que se chama numerador, e o número 100 na parte do denominador, que é a partezinha de baixo. E para transformar num número decimal, é só dividir por 100. 40 divididos por 100 é 0,4. Não há necessidade de montar todo o cálculo. Se eu vou dividir um número por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas. Como calcula-se uma porcentagem? Exemplo 1. Calcule 30% de 90. O primeiro modo é através de uma regra de 3. Como está pedindo para calcular 30% de 90, nós vamos considerar que esse 90 é o todo, ou seja, ele equivale a 100%. E o valor que nós queremos encontrar, nós vamos chamar de x. E como está pedindo para calcular 30% de 90, esse 30%, eu escrevo ele embaixo do 100%. O valor que eu quero encontrar vai ser o meu x. Bom, agora, sempre que eu calculo porcentagem e uso a regra de 3, nós vamos fazer meios pelos extremos. Ou seja, o x multiplica o 100, que dá 100x. E o 90 multiplica o 30, dá 270. Entre o 100 e o x, nós temos um ponto de multiplicação. Como nós queremos achar o valor do x, o 100 que está multiplicando passa dividindo. 2.700 divididos por 100 vai dar 27. Esse é o primeiro modo. Temos também o segundo, que é resolver através de uma fração. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar a porcentagem em uma fração com denominador 100. Então, 30%, escrevendo na forma de uma fração, vai ser o 30 sobre o 100. Agora, vamos prestar bastante atenção. Como está pedindo para calcular
30% de 90, agora, quando eu trabalhar com a porcentagem na forma de fração, eu vou fazer uma multiplicação. Multiplicar por quanto? Pelo valor que eu tenho aqui, ó, pelo 90. 30 vezes 90 dá 2.700. O 100 multiplica o 1 que eu tenho embaixo do 90, que dá 100. 2.700 divide por 100, dá 27. E o terceiro modo é transformar a porcentagem em um número decimal. De que maneira mesmo? 30% eu vou dividir ele por 100, vai dar 0,30 ou 0,3. Das duas maneiras fica correto, tá? Ou seja, olha só, quando eu divido 30% por 100, cuidem que a minha vírgula, como não aparece, ela está aqui no zero. E como eu vou dividir por 100, 100 tem 2 zeros, então a vírgula caminha duas casas, ó. 1, 2. Fica a vírgula na frente do 3. E como eu não tenho mais número, acrescento 0. Então, se eu quero calcular 30% de 90, o 30% na forma de número decimal é 0,3 vezes o 90, que vai dar 27. Percebam que nós vimos como que se calcula a porcentagem de 3 maneiras diferentes, porém, as 3 maneiras deram a mesma resposta. Exemplo 2. 90 corresponde a 30% de qual valor? Prestem bem atenção. 90 corresponde a 30%. Já está escrito que 90 corresponde a 30%. Está perguntando de qual valor? Então, nesse exemplo, nós já conhecemos o resultado da porcentagem. E nós queremos saber agora o valor que corresponde ao todo, ou seja, ao 100%. Como eu não sei esse valor, eu vou colocar o x. O meu x corresponde a 100%. E o 90 corresponde ao 30%. Meios pelos extremos. O x multiplica o 30, dá 30x. E o 90 multiplica o 100, dá 9.000, perdão. O 30 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. 9.000 divididos por 30 dá 300. Então, este total, que é o meu 100%, é 300. Quer dizer que 30% de 300 equivale a 90. Exemplo 3. 90 corresponde a quanto por cento de 360? Olha só, 90 corresponde a quanto por cento de 360? Então, nós já sabemos que esse 360 é o meu total. Como ele é o meu total, ele equivale a 100%. E o 90 equivale a quanto por cento? Eu não sei, vou colocar o x embaixo do 100%. Meios pelos extremos. 360 vezes x, 360x. E o 90 vezes 100, 9.000. O 360 está multiplicando, ele passa para o outro lado da equação dividindo. 9.000 divididos por 360, 25%. Então, 25% de 360 equivale a 90. Podemos trabalhar com figuras. Exemplo 4. Calcule em porcentagem a parte pintada da figura. Então, aqui nós temos uma figura que foi cortada ao meio e foi pintada uma partezinha. Em primeiro lugar, qual é a fração que corresponde a esta figura? Ela foi pintada uma parte, mas foi dividida em 2. Qual é a fração, então? 1/2. O 1,
que é o numerador, corresponde ao total de partes pintadas. O denominador, que é o 2, corresponde em quantas partes foram divididas a minha figura. Dividindo o 1 pelo 2, porque lembrem que o traço da fração significa divisão, nós vamos achar 0,5. Mas como nós queremos a resposta em porcentagem, nós vamos agora multiplicar esse 0,5 por 100, o que vai dar 50%. Claro, pessoal, olha só, toda a minha figura, ela equivale a 100%. Como foi pintado a metade de 100%, que é o total, equivale a 50%. Outro exemplo. Esta minha figura foi dividida em 8 partes e foi pintada 2 partes. Qual é a fração que eu tenho, então? 2/8. O traço da fração significa divisão. 2 dividido por 8 é 0,25. Mas como pede a resposta em porcentagem, o que nós vamos fazer? Multiplicar por 100. 0,25 vezes 100, o que vai dar? Não precisa nem fazer a conta. Quando eu multiplico por 100, a vírgula caminha 2 casas. Então, ó, tá aqui no 0. Caminhou uma casa, fica no 2. Caminhou outra casa, fica no 5. 25%, então.